Os segredos do Código de Hammurabi que poucos conhecem. Histórias para dormir. Em um tempo longínquo, nas margens dos grandiosos rios Tigre e Eufrates, havia um rei calmo e sábio chamado Hammurabi. No sua terra, a Mesopotâmia, a vida pulsava e florescia. As cidades feitas de barro e palha eram recortadas por mercados cheios de cores e cheiros. As especiarias exalavam aromas que dançavam no ar, encantando quem passava. E ao entardecer, o sol se escondia lentamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era um espetáculo mágico, muito querido por Hammurabi. O rei adorava caminhar pelas ruas tranquilas. Acompanhado pelo suave sussurro do vento, ele ouvia os murmúrios de seu povo. Cada rosto trazia uma história, um sonho ou uma preocupação. As crianças brincavam, suas risadas ecoando entre as casas de barro, como uma linda melodia da vida. Homens e mulheres compartilhavam segredos e conselhos à sombra das tamareiras, enquanto o som da água do rio trazia um conforto sereno. Hammurabi observava tudo isso com um olhar atento. Ele sabia que seu povo desejava um mundo melhor, onde a justiça e a compaixão reinassem. Ele frequentemente se perguntava sobre as maneiras de promover não apenas a punição, mas também o perdão e a restauração. Seu coração estava aberto, e ele se sentia conectado a algo maior. Os deuses também murmuravam para ele, guiando-o em suas reflexões. Numa dessas noites calmamente iluminadas pelas estrelas, Hammurabi se sentou sob uma árvore frondosa. Ele observava como a luz da lua refletia nas águas do Eufrates, criando um espetáculo de pratas e azuis. Nesse ambiente mágico, ele começou a desenhar em pedras as leis que, de tanta importância, se tornariam conhecidas como o Código de Hammurabi. Cada lei que ele escrevia era um passo suave na dança da justiça, onde o diálogo e o respeito eram fundamentais. Por todo o reino, as histórias dos inocentes viajavam suaves, como o perfume das flores no ar. Hammurabi se inspirava nelas. Ele entendia que cada escolha moldava o destino do seu povo. As palavras que ele queria compartilhar seriam como sementes plantadas com amor e cuidado. Ele sonhava com um futuro onde as pessoas se escutassem antes de julgarem umas às outras. Com isso em mente, a luz da manhã despontou no horizonte, trazendo novas promessas. Era o momento de se dirigir ao centro da cidade. O coração de Hammurabi pulsava suavemente, ansioso para compartilhar sua visão. Ao caminhar, as vozes de homens e mulheres se uniam em uma sinfonia de esperança, e ele sabia que estava prestes a iniciar um novo dia repleto de ensinamentos e descobertas. Enquanto ele seguia pelas ruas, o calor da civilização pulsava ao seu redor. Cada passo era guiado pela harmonia e pela compaixão que o rei tanto valorizava. Hammurabi se sentia feliz, imaginando como seu legado poderia não apenas perdurar, mas também florescer nos corações de todos. Ei, antes de continuarmos com essa linda história, deixa eu te lembrar de uma coisinha importante. Muitas pessoas notaram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você continue recebendo essas histórias calmas e especiais. Se gostar, deixa um like e me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo. Adoro saber de cada cantinho do mundo onde essa história chega. Vamos continuar juntos nessa jornada tranquila? Enquanto Hammurabi avançava pelas ruas da cidade, a brisa suave trazia consigo o doce aroma das flores que floresciam nos jardins. O cenário era de paz, com as pessoas sorrindo umas para as outras, compartilhando momentos de alegria. As vozes vibravam em harmonia, como uma melodia que tocava aos corações. O rei, encantado pela beleza ao seu redor,
Não imaginava que o destino estava prestes a lhe apresentar uma nova faceta de sua cidade amada. Ao chegar ao centro da cidade, Hammurabi percebeu algo sutilmente diferente. Um grupo de crianças brincava ao redor de uma fonte, enquanto suas risadas se misturavam ao gotejar da água. Mas, ao se aproximar, ele notou uma menina de cabelos cacheados e olhos brilhantes, que se destacava entre os outros. Ela parecia envolta numa aura especial, como se carregasse uma magia delicada. A pequena estava sentada, trançando flores silvestres, criando graciosas coroas que oferecia aos amigos. O rei, do fundo do coração, ficou tocado pela cena. Ele se aproximou e, com um sorriso caloroso, pediu à menina: "Posso ver o que você está criando?" A menina, um pouco tímida, sorriu de volta e levantou a coroa, mostrando as cores vibrantes que dançavam na luz do sol. Hammurabi se agachou, admirando a beleza da simplicidade daquele gesto. "Você trouxe flores ao coração da nossa cidade", ele disse com a voz suave. A menina respondeu com a sinceridade de uma criança: "Eu faço coroas para que os amigos lembrem do amor e da amizade." Essas palavras tocaram o rei de um jeito especial. A ideia de que algo tão simples poderia trazer tanta alegria e união entre as pessoas fez seu coração aquecer. Inspirado pela menina, Hammurabi decidiu reunir não apenas os adultos, mas também as crianças da cidade. Ele queria que todos soubessem que suas vozes eram importantes. Ele convidou os cidadãos a trazerem suas flores e criações para um grande dia de celebração, pela harmonia e a união. Enquanto as pessoas se reuniam, houve murmúrios e risos. Cada um chegava com suas flores e pequenos presentes, compartilhando histórias e risadas. Hammurabi caminhava entre os grupos, sentindo a emoção daquela união serena. Não era apenas um rei em busca de justiça, ele era também um amigo, um ouvinte, uma parte essencial daquelas histórias entrelaçadas. Em meio à celebração, enquanto os cidadãos falavam, um homem idoso se aproximou do rei. Suas costas estavam encurvadas pelo peso dos anos, mas seus olhos brilhavam com sabedoria. "Majestade", ele começou, "você nos trouxe a esperança, mas eu tenho um segredo que gostaria de compartilhar." Os dedos do homem tremiam ligeiramente enquanto ele segurava uma pequena bolsa de pano amarelada. "Nela guardo flores que colhi ao longo de minha vida. Cada uma tem uma história, um ensinamento." Curioso, Hammurabi pediu que o homem contasse sobre uma delas. E assim, em meio aos sons da festa, a voz do velho ecoou com carinho, espalhando ensinamentos de amor, compaixão e a beleza de compreender as diferenças. Cada conto era como uma pétala suavemente caindo num rio, trazendo reflexões que flutuavam levianamente. Enquanto a noite se aproximava, as estrelas começaram a surgir uma a uma no céu. As luzes da cidade dançavam nas sombras suaves das árvores e o aroma das flores preenchia o ar. A presença da menina e do homem idoso havia criado um novo brilho naquele dia, uma conexão que ia além do costumeiro. Hammurabi sentiu que muitas histórias aguardavam para serem contadas, e muitas flores ainda precisavam ser semeadas. E assim, com um coração cheio de novos segredos e esperanças, Hammurabi se preparou para prosseguir nessa jornada de transformação e descoberta interior. Afinal, cada flor que crescia representava um novo capítulo a ser revelado. Seria o dia seguinte a oportunidade de florescer ainda mais? A suavidade da música do rio Eufrates continuava a tocar suavemente seus pensamentos, instigando a curiosidade do rei sobre o que mais o aguardava. A noite ainda era jovem, e muita coisa ainda podia acontecer. E assim, envolto na esperança de que um novo dia trouxesse ainda mais beleza, ele seguiu em frente, tranquilo, convidando todos a acompanhá-lo nessa viagem mágica.
Enquanto a noite se aprofundava e as estrelas brilhavam com um brilho suave, Hammurabi caminhava com leveza, sentindo a harmonia do ambiente que o cercava. Seus pensamentos dançavam entre as histórias compartilhadas durante a celebração, e seu coração pulsava em sintonia com as vozes de seu povo. Naquela tranquilidade, um sentimento de expectativa começou a crescer dentro dele. Era como se o universo estivesse prestes a revelar um novo caminho. Ao se afastar da multidão alegre, o rei decidiu explorar um caminho pouco frequentado, que serpenteava em direção a um pequeno jardim escondido. As flores brilhavam sob a luz da lua, e o aroma suave do jasmim preenchia o ar, criando uma atmosfera mágica. Cada passo calmo o levava mais para dentro desse espaço tranquilo, onde a natureza parecia sussurrar segredos. À medida que avançava, Hammurabi avistou uma árvore antiga, suas folhas dançando suavemente ao vento. A estrutura robusta da árvore parecia guardar muitas histórias e segredos de... Curioso, o rei se aproximou e acomodou-se contra o tronco, permitindo que a serenidade do lugar o envolvesse. Ali, sob a proteção daquela árvore majestosa, ele poderia refletir sobre as novas ideias que o povo havia compartilhado. Enquanto contemplava o céu estrelado, uma brisa fresca acariciou seu rosto. Então, por trás de um arbusto florido, uma figura pequena e gentil emergiu. Era a menina que confeccionava coroas de flores. Sua presença irradiava uma luz suave, e seu olhar estava cheio de curiosidade. Hammurabi sorriu ao vê-la e a convidou para sentar ao seu lado. "Você encontrou um lugar especial", disse a menina, com a voz calma e doce. "Esta árvore é como um guardião das nossas histórias." Hammurabi assentiu, tocado pela sabedoria que suas palavras traziam. Ele então compartilhou com ela suas reflexões sobre o amor e a amizade, e como esses sentimentos eram essenciais para a construção de uma comunidade forte. Os olhos da menina brilhavam enquanto ela ouvia. "Posso mostrar o segredo?" perguntou, com um sorriso travesso. Com um gesto suave, a menina pegou uma das coroas que havia feito e a colocou na cabeça do rei. "Agora você é o rei das flores", ela disse, rindo. A leveza da situação fez o coração de Hammurabi se aquecer. Naquele momento ele percebeu que a simplicidade de um gesto poderia criar uma conexão profunda. Enquanto estavam ali, um pequeno pássaro pousou próximo a eles, cantando uma melodia tranquilizadora. Os dois se entretiveram observando a dança das folhas e o som suave do rio ao fundo. Nesse ambiente sereno, a menina então revelou: "Esta árvore é mágica. Dizem que ela realiza desejos sinceros quando une o coração puro. O que você gostaria de pedir, majestade?" Hammurabi ficou pensativo, sua mente repleta de sonhos e esperanças. Para ele, não se tratava de riquezas ou poder, mas do desejo de que a paz, a justiça e o amor prosperassem entre seu povo. Com uma respiração profunda, ele fechou os olhos e fez seu pedido silencioso, sentindo um calor suave se espalhar por seu coração. Ao abrir os olhos novamente, a menina estava sorrindo, como se soubesse o que ele havia desejado. "Vamos agir então. Vamos fazer algo juntos", sugeriu ela, cheia de entusiasmo. Em sua inocência, ela propôs que todos na cidade se reunissem ali, sob a árvore mágica, para compartilhar seus próprios desejos e histórias. Hammurabi adorou a ideia. "Juntos podemos cultivar um jardim de sonhos", disse ele, enquanto a visão tomava forma em sua mente. O rei e a menina começaram a criar planos, imaginando como cada pessoa poderia trazer seus desejos e flores para aquele espaço especial. Era a oportunidade perfeita para conectar ainda mais as histórias de cada um. E assim, com os corações cheios de alegria, eles se levantaram e caminharam de volta à cidade.
a luz da lua guiando seus passos. Ao redor deles, a noite parecia vibrar com possibilidades. Hammurabi sentia que ao lado da menina, uma nova forma de união estava prestes a florescer. O que mais poderia surgir daquele encontro sob a árvore mágica? A noite ainda guardava muitos segredos e a jornada estava longe de terminar. Com a expectativa pulsando suavemente em seu peito, Hammurabi olhou para a menina e sorriu. Estava animado para descobrir os novos caminhos que essa nova amizade poderia abrir. E assim, ele os convidou a todos juntos darem mais um passo em direção ao futuro radiante que os aguardava. Enquanto Hammurabi e a menina caminhavam de volta à cidade, a luz da lua iluminava seus rostos, criando um ambiente mágico ao seu redor. As flores ao longo do caminho pareciam dançar ao ritmo de uma melodia suave, e os risos das crianças ecoavam na brisa fresca da noite. A expectativa pulsava em seus corações, pois a ideia de cultivar um jardim de sonhos estava prestes a se transformar em realidade. Assim que chegaram à praça central, eles notaram que as pessoas já começam. Os cidadãos, com seus rostos ansiosos e sorridentes, trouxeram flores de várias cores e tamanhos. Hammurabi, com o coração cheio de alegria, subiu em uma pequena pedra, gentileza e entusiasmo em suas palavras. Ele explicou o que tinha em mente, como todos poderiam compartilhar seus desejos e histórias, unindo-se em um só coração. Em meio à agitação da preparação, no entanto, aconteceu algo inesperado. Uma suave brisa começou a soprar, e uma nuvem escura, quase imperceptível, cobriu a lua por um breve momento. As pessoas pararam e olharam para o céu, sussurrando entre si, intrigadas com a mudança repentina do tempo. Hammurabi observou o fenômeno, perplexo. O que poderia ser? Mas a menina ao seu lado parecia calma, como se esperasse por esse momento. De repente, uma luz intensa começou a brilhar do centro da nuvem, e uma figura etérea surgiu, elegante e serena. Era uma mulher de beleza radiante, envolta em um manto cintilante que refletia as cores do arco-íris. Seu olhar era profundo e sábio, transmitindo um sentimento de acolhimento e compaixão. "Sou a guardiã dos sonhos deste reino", ela anunciou, sua voz suave reverberando por todo o espaço. "Vim responder aos desejos de vocês, mas também trago um segredo que pode mudar tudo." O murmúrio entre a multidão aumentou e os olhares se fixaram na mulher mágica, todos fascinados e curiosos. Hammurabi sentiu um arrepio. Estava animado, mas também apreensivo. Que segredo poderia ser esse? A mulher continuou, revelando que cada desejo encontrado neste jardim não traria apenas esperança, mas que havia um risco associado a ele. Para que seus sonhos floresçam, será preciso que um deles seja sacrificado, disse a guardiã, sua expressão ainda calma. As pessoas começaram a conversar entre si, confusas e intrigadas. Hammurabi sentiu o peso da responsabilidade em seu coração. Sacrificar um desejo? O que isso significaria para seu povo? A menina ao seu lado, no entanto, mantinha um semblante sereno. Às vezes, para termos algo, precisamos abrir mão de outras coisas. O que você realmente deseja, rei Hammurabi? Perguntou ela, sua voz doce como uma canção. O rei ponderou, sua mente repleta de reflexões sobre o amor, a justiça e a paz. O que ele estava disposto a abrir mão para garantir que seu povo pudesse ver seus sonhos realizados. Enquanto isso, a guardiã observava, parecendo perceber a luta interna de Hammurabi. Lembre-se, cada sacrifício traz consigo uma oportunidade de crescimento e transformação. O que você decidir moldará o futuro de todos, ela disse, como uma brisa reconfortante, envolta em sabedoria milenar. Tentando entender o que isso significava, Hammurabi olhou para o céu,
onde a nuvem já se dissipava, trazendo de volta o brilho da lua. Ele percebeu que um mundo de possibilidades se abria diante dele e que a escolha não seria fácil. O amor que ele sentia por seu povo pulsava dentro dele, como uma flor pronta para desabrochar. Vamos refletir e compartilhar nossos desejos, mas também estamos prontos para as consequências que isso pode trazer, declarou ele com determinação, olhando para a multidão. Cada um de vocês tem um papel e sua voz é valiosa. A atmosfera começou a mudar, com os cidadãos se sentando em círculo, trazendo suas propostas e esperanças, ao mesmo tempo que refletiam sobre o que poderiam oferecer em troca. Hammurabi, com a menina ao seu lado, sentiu que aquela conversa poderia mudar o curso de suas vidas. E assim, sob a luz suave da lua, com o perfume das flores no ar, todos juntos começaram a compartilhar seus desejos. O que mais poderia surgir dessa noite mágica, marcada por revelações e sacrifícios? O rei e a menina sabiam que a história apenas começava, e a noite ainda guardava muitos segredos a serem descobertos. Com um ar de expectativa, o círculo foi se formando. E a jornada de transformação que Hammurabi tanto buscava estava prestes a se desenrolar. O que ele e seu povo teriam? O que estariam dispostos a sacrificar para que suas esperanças se tornassem realidade? A serenidade do momento envolvia a todos, mas a mudança já estava no ar, sussurrando suavemente entre as flores sob a luz da lua. Enquanto Hammurabi e a menina caminhavam de volta à cidade, a luz da lua iluminava seus rostos, criando um ambiente mágico ao seu redor. As flores ao longo do caminho pareciam dançar ao ritmo de uma melodia suave, e os risos das crianças ecoavam na brisa fresca da noite. A expectativa pulsava em seus corações, pois a ideia de cultivar um jardim de sonhos estava prestes a se transformar em realidade. Assim que chegaram à praça central, notaram que as pessoas já começavam a se reunir. Os cidadãos, com rostos ansiosos e sorridentes, trouxeram flores de várias cores e tamanhos. Hammurabi, com o coração cheio de alegria, subiu em uma pequena pedra. Cheio de gentileza e entusiasmo em suas palavras, ele explicou o que tinha em mente, como todos poderiam compartilhar seus. Em meio à agitação da preparação, algo suave e inesperado aconteceu. Uma brisa leve começou a soprar, e uma nuvem escura, quase imperceptível, cobriu a lua por um breve momento. As pessoas pararam e olharam para o céu, intrigadas com a mudança repentina do tempo. Hammurabi observou com curiosidade o que poderia ser, mas a menina ao seu lado parecia calma, como se já esperasse por aquele momento. De repente, a nuvem se iluminou com uma luz intensa, e uma figura etérea começou a surgir do centro daquela obscuridade. Era uma mulher de beleza radiante, envolta em um manto que refletia as cores do arco-íris. Seu olhar era profundo e sábio, transmitindo um sentimento de acolhimento e compaixão. "Sou a guardiã dos sonhos deste reino", ela anunciou, sua voz suave reverberando como um sussurro na brisa da noite. "Vim responder aos desejos de vocês, mas também trago um segredo que pode mudar tudo." O murmúrio entre a multidão aumentou, e todos fixaram os olhares na mulher mágica, fascinados e curiosos. Hammurabi, com o coração palpitante, sentiu um arrepio. Que segredo poderia ser esse? A guardiã continuou, revelando que a flor que todos trouxeram guardava não apenas suas esperanças, mas também um poder inestimável, o de realizar seus desejos mais profundos. Contudo, havia um aspecto delicado. Para que cada sonho se torne realidade, algo muito precioso deve ser oferecido em troca, disse ela, olhando nos olhos de Hammurabi e da menina. Um desejo deve ser sacrificado. O coração do rei afundou por um instante. Sacrificar um desejo? O que isso significava para seu povo? A menina ao seu lado, no entanto, olhou para o rei com um semblante sereno. Às vezes, para termos algo valioso,
Precisamos abrir mão de algo querido. O que você realmente deseja, Hammurabi? Perguntou com doçura. Hammurabi ponderou. Ele não queria que seu povo sentisse dor ao abrir mão de suas esperanças. Depois de um momento de reflexão, um pensamento surgiu em sua mente, suave como a brisa que o cercava. Talvez, se oferecermos nossos medos e inseguranças, poderemos receber em troca um futuro onde já não há espaço para eles. Disse ele, a voz firme como se as palavras tivessem vindo de um lugar profundo dentro dele. Aguardando a percepção do significado de tal entrega, a multidão ficou em silêncio, enquanto a menina sorriu, como se entendesse o que estava prestes a acontecer. Juntos eles se uniram em um círculo, cada um falando sobre os medos que carregavam. As vozes eram suaves, quase como um canto, e ao compartilharem suas vulnerabilidades, sentiam um peso se dissolver no ar. À medida que os primeiros desejos eram expostos, flores começaram a brilhar no chão, e uma energia serena se espalhou entre todos. A luz acuada da lua iluminou os rostos de cada um, refletindo sorrisos e olhares de esperança. Hammurabi percebeu que, ao abrir mão de seus temores, eles estavam, na verdade. O que vocês fazem aqui é muito especial, ela disse, enquanto o brilho das flores aumentava. Com amor, buscam construir um futuro melhor. O verdadeiro milagre não está apenas nos desejos realizados, mas na união de seus corações. Aquilo tocou Hammurabi profundamente. A cada palavra, ele sentia que uma nova verdade emergia entre eles, e a menina ao seu lado emanava uma luz tranquila que preenchia o espaço. Com isso, uma compreensão clara se instalou. O sacrifício era necessário não para perder, mas para, na verdade, encontrar um significado ainda maior. Então, a mulher da luz se dirigiu a todos. Vocês podem agora fazer um pedido, mas lembrem-se, ao realizá-los, seus corações devem permanecer abertos e prontos para o que o futuro reserva. Enquanto a noite avançava, algo familiar começou a florescer entre eles. Hammurabi sentiu que havia algo ainda por vir, algo mais suave e transformador. A conexão do povo, nutrida entre histórias e esperanças, estava prestes a dar um novo passo, e ele mal podia esperar para descobrir que impactos aqueles novos desejos trariam. Ainda absorvendo os sentimentos daquela noite mágica, Hammurabi olhou para a menina, que o encorajava com seu olhar. O que mais tinha de acontecer? O que as flores de luz agora implicariam em seu reino? O mistério estava no ar, envolto em flores e sonhos, e a jornada apenas começava. Enquanto a noite avançava, algo familiar começou a florescer entre eles. Hammurabi sentiu que havia algo mais por vir, algo ainda mais suave e transformador. As flores ao redor pareciam brilhar com novos tons, como se respondessem à energia coletiva. O povo estava unido em um momento de confiança e conexão, cada desejo compartilhado aproximando ainda mais os corações. Então, de repente, uma leve mudança no ar chamou a atenção de todos. A guardiã dos sonhos, com seu olhar gentil, também percebeu. O vento que antes soprava suavemente, agora trazia consigo um sussurro incerto, como se as flores estivessem discutindo algo importante. Hammurabi olhou ao redor, buscando o que poderia estar acontecendo. Quando a menina ao seu lado, com seus olhos brilhantes, esboçou um sorriso misterioso. Você sente isso? Algo está prestes a acontecer, ela disse em um tom suave, seu olhar fixo em um ponto distante no céu. Hammurabi seguiu sua direção, e ali, entre as estrelas, uma luz começou a pulsar, como um pequeno farol que dançava no vasto céu. Era diferente de qualquer estrela que eles já tinham visto. A luz crescia, mudando de cor, em um espetáculo que parecia mais vivo a cada segundo. É a resposta aos nossos desejos? Pensou o rei,
seu coração transbordando de expectativa. Mas então, a luz fez uma curva peculiar e deslizou em direção à terra, descendo até a praça onde todos estavam reunidos. O brilho intenso iluminou o ambiente, e em um segundo, todos caíram em um silêncio mudo. Com os olhares fixos na luz que se materializava lentamente em uma figura familiar. À medida que a luz se dissipava, o coração de Hammurabi começou a acelerar. Era ele, era o seu próprio pai. Seu pai, o antigo rei, aquele que muitos acreditavam ter partido para sempre, estava agora ali. A figura majestosa e serena, com um sorriso tranquilizador, olhava para seu filho com olhos que brilhavam como as estrelas ao seu redor. Hammurabi, ele disse, sua voz calma como um sussurro que acalma a tempestade. Vim lembrá-lo de algo muito importante. O rei ficou paralisado. As pessoas ao seu redor, que também estavam em estado de choque, respiravam pausadamente, admirando aquela figura que parecia um eco do passado, mas que trouxera consigo uma dignidade eterna. Às vezes, os desejos mais profundos não são aquilo que pensamos que queremos, continuou o pai, a sabedoria de suas palavras preenchendo o ar. O que realmente desejamos, Hammurabi, não reside apenas na realização de sonhos pessoais. Está na conexão que construímos com os outros. Está na disposição de nos sacrificar pelo bem do próximo. Hammurabi sentiu um calafrio. As palavras de seu pai ressoavam numa verdade silenciosa, algo que ele há muito havia esquecido em sua jornada de rei. E enquanto sua mente girava, a menina ao seu lado pegou a mão do rei e apertou-a gentilmente, como se dissesse que tudo estava certo. Você não precisa fazer tudo sozinho, ela sussurrou. Nós estamos todos juntos. O pai de Hammurabi sorriu ainda mais, parecendo entender a realidade do momento. Lembre-se, filho, nossas escolhas não afetam apenas nossos próprios destinos, mas também o daqueles que amamos. Centenas de vidas estão interligadas como as flores em um campo, e cada uma precisa de cuidados para prosperar. Enquanto as palavras de encorajamento flutuavam no ar, Hammurabi se lembrou do que ele realmente queria. Um futuro onde o amor e a empatia predominassem. Um mundo onde todos os corações pudessem dançar em harmonia. Ele viu a beleza da simplicidade nos desejos dos cidadãos e, ao mesmo tempo, a profundidade das lições que seu pai estava lhe ensinando. Mas, antes que pudesse responder, a figura de seu pai começou a desaparecer suavemente, sua luz envolvendo-se em uma névoa dourada. Lembre-se, Hammurabi, o amor é a maior força que você possui. Deixe que ele o guie, sempre. Ele murmurou, enquanto a luz se dissipava, levando consigo um sentimento de carinho e esperança. As pessoas começaram a murmurar entre si, os olhares de espanto se transformando em reflexões. O que isso significava? O que a visita daquele espírito significava para eles? As flores ao redor continuavam a brilhar, agora refletindo a luz suave das estrelas. Hammurabi olhou para a menina, agora visivelmente emocionada, e sentiu uma onda nova de determinação. O que estava prestes a acontecer era muito mais importante do que apenas um desejo individual. Juntos, eles poderiam cultivar algo muito mais poderoso. As palavras de seu pai ainda ressoavam na sua mente, enquanto ele respirava profundamente, sentindo a energia fluir ao seu redor. A noite tinha revelado segredos ocultos, e juntos, eles estavam apenas começando a entender a verdadeira magia da união e do sacrifício. E assim, com todos reunidos sob o céu estrelado, um novo caminho se abria diante deles, cheio de promessas e sonhos. O futuro era agora uma paleta de cores vibrantes, aguardando para ser pintado com as esperanças de cada coração presente. Hammurabi sorriu,
com a determinação renovada. Que novos mistérios deslumbrantes seriam revelados? A noite ainda aguardava muito, e as flores do Jardim de Sonhos estavam apenas começando a florescer. Com cada batida do seu coração, ele sabia que a jornada de transformação e descoberta interior mal tinha começado. Enquanto a noite avançava, algo familiar começou a florescer entre eles. Hammurabi sentiu que havia algo mais por vir. Algo ainda mais suave e transformador. As flores ao redor pareciam brilhar com novos tons, como se respondessem à energia coletiva. O povo estava unido em um momento de confiança e conexão, cada desejo compartilhado aproximando ainda mais os corações. Então, de repente, uma leve mudança no ar chamou a atenção de todos. A guardiã dos sonhos, com seu olhar gentil, também percebeu. O vento que antes soprava suavemente, agora trazia consigo um sussurro incerto, como se as flores estivessem discutindo algo importante. Hammurabi olhou ao redor, buscando o que poderia estar acontecendo, quando a menina ao seu lado, com seus olhos brilhantes, esboçou um sorriso misterioso. Você sente isso? Algo está prestes a acontecer, ela disse em um tom suave, seu olhar fixo em um ponto distante no céu. Hammurabi seguiu sua direção. E ali, entre as estrelas, uma luz começou a pulsar, como um pequeno farol que dançava no vasto céu. Era diferente de qualquer estrela que eles já tinham visto. A luz crescia, mudando de cor, em um espetáculo que parecia mais vivo a cada segundo. É a resposta aos nossos desejos, pensou o rei, seu coração transbordando de expectativa. Mas então, a luz fez uma curva peculiar e deslizou em direção à terra, descendo até a praça onde todos estavam reunidos. Um brilho intenso iluminou o ambiente. E em um segundo todos caíram em um silêncio mudo, com os olhares fixos na luz que se materializava lentamente em uma figura familiar. À medida que a luz se dissipava, o coração de Hammurabi começou a acelerar. Era ele. Era o seu próprio pai. Seu pai, o antigo rei, aquele que muitos acreditavam ter partido para sempre, estava agora ali. A figura majestosa e serena, com um sorriso tranquilizador, olhava para seu filho com olhos que brilhavam como as estrelas ao seu redor. Hammurabi, ele disse, sua voz calma como um sussurro que acalma a tempestade. Vim lembrá-lo de algo muito importante. O rei ficou paralisado. As pessoas ao seu redor, que também estavam em estado de choque, respiravam pausadamente, admirando aquela figura que parecia um eco do passado, mas que trouxera consigo uma dignidade eterna. Às vezes, os desejos mais profundos não são aquilo que pensamos que queremos, continuou o pai. A sabedoria de suas palavras preenchendo o ar. O que realmente desejamos, Hammurabi, não reside apenas na realização de sonhos pessoais. Está na conexão que construímos com os outros. Está na disposição de nos sacrificar pelo bem do próximo. Hammurabi sentiu um calafrio. As palavras de seu pai ressoavam numa verdade silenciosa. Algo que ele há muito havia esquecido em sua jornada de rei. E enquanto sua mente girava, a menina ao seu lado pegou a mão do rei e apertou-a gentilmente, como se dissesse que tudo estava certo. Você não precisa fazer tudo sozinho, ela sussurrou. Nós estamos todos juntos. O pai de Hammurabi sorriu ainda mais, parecendo entender a realidade do momento. Lembre-se, filho, nossas escolhas não afetam apenas nossos próprios destinos, mas também o daqueles que amamos. Centenas de vidas estão interligadas, como as flores em um campo, e cada uma precisa de cuidados para prosperar. Enquanto as palavras de encorajamento flutuavam no ar, Hammurabi se lembrou do que ele realmente queria. Um futuro onde o amor e a empatia predominassem. Um mundo onde todos os corações pudessem dançar em harmonia.
Ele viu a beleza da simplicidade nos desejos dos cidadãos e, ao mesmo tempo, a profundidade das lições que seu pai estava lhe ensinando. Mas antes que pudesse responder, a figura de seu pai começou a desaparecer suavemente, sua luz envolvendo-se em uma névoa dourada. Lembre-se, Hammurabi, o amor é a maior força que você possui. Deixe que ele o guie sempre, ele murmurou, enquanto a luz se dissipava, levando consigo um sentimento de carinho e esperança. As pessoas começaram a murmurar entre si, os olhares de espanto se transformando em reflexões. O que isso significava? O que a visita daquele espírito significava para eles? As flores ao redor continuavam a brilhar, agora refletindo a luz suave das estrelas. Hammurabi olhou para a menina, agora visivelmente emocionada, e sentiu uma onda nova de determinação. O que estava prestes a acontecer era muito mais importante do que apenas um desejo individual. Juntos, eles poderiam cultivar algo muito mais poderoso. E nesses momentos delicados, algo inesperado aconteceu. A menina, com um leve tremor na voz, revelou um segredo que guardava há muito tempo. Majestade, ela começou. Há algo que preciso compartilhar com você. Eu não sou apenas uma menina do campo. Sou, na verdade, a guardiã das flores, um espírito que vive entre os humanos para trazer esperança. Seus olhos, preenchidos de sinceridade, brilharam enquanto ela falava. Hammurabi ficou surpreso, mas ao mesmo tempo, uma sensação de paz inundou seu coração. Então, você é mais do que aparenta, minha amiga. Ela sentiu, um sorriso tranquilo iluminando seu rosto. Sim, e minha missão é ajudar a unir as pessoas através do amor e da compreensão. Eu também busco florescer corações, assim como você. Os cidadãos ouviram isso com atenção, admirando a pequena com um novo olhar. A atmosfera estava repleta de curiosidade e calor, como se um novo laço estivesse se formando naquele momento. Com a sua ajuda, podemos cultivar um jardim onde os sonhos se tornam verdadeiramente possíveis, a menina continuou. E se nós, juntos, acreditarmos no poder do amor e da união, poderemos transformar o reino em um lugar de paz duradoura. Hammurabi olhou ao redor, absorvendo a profundidade daquela revelação. A noite ainda aguardava muito, e ele sabia que o caminho à frente ainda não estava claro. Mas, com a menina ao seu lado e o apoio de seu povo, estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo. Enquanto todos se reuniam para discutir os próximos passos, Hammurabi sorriu, com a determinação renovada. Nesse momento, ele percebeu que a mágica estava não apenas nas palavras que trocavam, mas nas flores que germinavam em seus corações. A noite prometia muitas mais surpresas e novas histórias a serem vividas. E assim, com a luz da lua ainda brilhando acima e as flores contando segredos sob seus pés, eles se preparavam para um novo dia, um dia cheio de possibilidades. A jornada de transformação e descoberta interior mal tinha começado. O que mais floresceria? E que segredos ainda iriam surgir ao longo do caminho? Enquanto a luz da lua dançava suavemente sobre os rostos iluminados pela esperança, a menina, agora revelada como a guardiã das flores, observava com ternura os cidadãos que se reuniam. Hammurabi, seu coração pulsando em sintonia com a magia do momento, sentia que um novo caminho se abria em sua jornada. A sensação de conexão entre todos era palpável, cada pessoa unida pelo sonho de um futuro mais belo e generoso. Mas, à medida que as palavras da menina ressoavam no ar, uma suave brisa carregada de flores e promessas começou a girar ao seu redor. Era como se a própria natureza estivesse esperando pelo próximo passo naquele enredo encantado. Hammurabi sorriu, observando cada olhar curioso e emocionado que se voltava para a menina.
Ele poderia sentir a transformação começando a tomar forma. Com a sua ajuda, vamos trazer à vida um jardim onde os sonhos podem florescer. A guardiã disse com a voz doce e melodiosa. Mas, naquele instante, uma sombra passou sutilmente por seu semblante. Uma leve tristeza obscureceu temporariamente seus olhos brilhantes. A multidão, percebendo a mudança, silenciou-se. Hammurabi, preocupado, indagou. O que acontece, querida guardiã? Há algo mais que devemos saber? Ela respirou fundo, como se estivesse buscando palavras muito profundas. Existem verdades que estão escondidas entre as flores, verdades que podem deixar os corações pesados. Para que o amor e a esperança cresçam, devemos enfrentar sombras do passado que ainda nos cercam. Nesse momento, uma leve pétala de rosa caiu do alto e pousou delicadamente sobre a mão da menina. Ela a segurou com carinho, como se fosse um símbolo dos segredos guardados. Hammurabi sentiu que, mesmo em meio à beleza, havia uma fragilidade que precisaria ser respeitada. Meu pai, começou Hammurabi, sua voz serena. Ele sempre falava sobre os desafios. Que sacrifícios e revelações eram parte da jornada. Mas que segredos são esses que nos prendem? Com um olhar afetuoso, a guardiã explicou. Existem memórias lamentadas, como flores murchas que tentamos esquecer. Algumas histórias interrompem a fluidez do amor. Precisamos cultivá-las, trazê-las à luz. Somente assim, o verdadeiro florescer poderá acontecer. Hammurabi sentiu a gravidade dessas palavras afundar no seu coração. Ele sabia que os desafios enfrentados pelo seu povo, seus temores e incertezas, eram parte das raízes que os ligavam. Um desejo de paz inabalável tomou conta dele. Então, devemos nos abrir. Precisamos compartilhar não só o que desejamos, mas também o que nos pesa. A guardiã concordou com um aceno, um brilho de esperança renascendo em seus olhos. Sim, exatamente. Os corações juntos podem transformar dor em beleza. Enquanto mais cidadãos ouviam essa revelação, um murmúrio começou a ecoar pela praça, cada um compartilhando suas palavras com delicadeza. Um homem mais velho começou a contar suas tristezas, os olhos marejados de lágrimas ao lembrar de um amor perdido. Uma jovem falou sobre seus medos de nunca ser ouvida. E à medida que as histórias fluíam, lágrimas se misturavam a risos, criando um novo laço de compreensão. Hammurabi, observando a coragem de seu povo, percebeu que cada expressão de dor também era uma semente de esperança. A conexão entre eles, mesmo nas vulnerabilidades, era o que os tornava mais fortes. O peso pareceria mais leve, até que as flores começassem a ressurgir no jardim de seus corações. Subitamente, uma brisa mais forte soprou, envolvendo a todos em um leve abraço. E, ao mesmo tempo, uma luz dourada começou a brilhar do centro do círculo. Ela emanava da própria terra, como se revelasse algo sagrado guardado por muito tempo. Hammurabi e a menina olharam ao redor, surpresos e intrigados. A energia pulsava, como se o universo estivesse reagindo a cada história e cada confissão. Então, apontando para o centro da luz, a guardiã sussurrou. Algo profundo está prestes a ser revelado. Preparem-se para uma nova verdade. O murmúrio da multidão se intensificou, mas a sensação agora era de tranquilidade. Era um convite à descoberta, um chamado para olhar além do que sempre conheceram. Hammurabi sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas de expectativa. O que mais poderia emergir daquela luz serena e calorosa? E assim, envoltos em flores e histórias, o povo aguardava o que se desvelaria. O mistério ainda estava no ar, como uma brisa suave que sussurrava segredos. A esperança dançava em cada coração, preparados para seguir juntos no próximo capítulo desta jornada incrível e transformadora. Enquanto a luz dourada da terra começava a se solidificar em um brilho suave,
A guardiã das flores e Hammurabi observavam, maravilhados, a transformação em andamento. O pulsar da luz parecia vibrar com as emoções da multidão. Cada história compartilhada, um pequeno fio, tecendo um desenho mais rico de comunhão. Mas, à medida que a energia ao redor crescia, uma sombra sutil começou a emergir, dançando delicadamente entre as flores. A atmosfera estava carregada de expectativa quando, de repente, uma figura familiar surgiu lentamente da luz, como um feixe de esperanças e recordações. Era a mãe de Hammurabi, aquela que muitos acreditavam estar distante na memória. Com um sorriso acolhedor, ela parecia mais jovem do que as lembranças do rei podiam sugerir. Sua presença tinha uma suavidade que tocava os corações de todos. Meu querido Hammurabi, sua voz soava com: eu vim trazer um segredo que tem estado muito escondido. Um segredo que pode abrir novos caminhos para você e seu povo. Os olhares brilharam e a tensão se dissolveu em um murmúrio de curiosidade. A energia que a cercava parecia acolhedora, como as memórias de tardes ensolaradas compartilhadas em família. Hammurabi sentiu o calor familiar e a serenidade que sua mãe sempre transparecia. Durante muito tempo, tememos certas verdades. Ela começou, sua voz doce como a brisa que levava aromas de flores para longe. Mas o que realmente nos une é a disposição de olharmos para o passado e enfrentarmos as sombras. É um ato de amor, de coragem e de transformação. Hammurabi se lembrou de numerosos sonhos e medos que haviam permeado sua vida. Nesse momento, ele percebeu que a sua jornada de rei não era apenas sobre governar, mas sobre abraçar a vulnerabilidade e a comunidade. Ao longo de suas histórias, existem fragmentos de luz e de escuridão. Precisamos reconciliar ambos para construirmos um futuro verdadeiramente harmonioso, continuou sua mãe, olhando para cada um dos presentes, sua voz se espalhando com um calor reconfortante. Os medos que vocês compartilham não são fraquezas, eles são, na verdade, a base de uma força maior. A multidão ouviu atentamente e uma emoção suave começou a fluir entre eles. A coragem de seu passado não era algo a ser observado com tristeza, mas um elo que poderia impulsioná-los a novos começos. Hammurabi se sentiu mais leve, como se as flores ao seu redor tivessem começado a desabrochar, não apenas na terra, mas dentro de cada coração presente. Um homem avançou lentamente, sua voz carregada de emoção. Eu sempre pensei que os meus erros me definiriam. Mas saber que isso não é verdade, ele hesitou, enquanto mais vozes se levantavam ao redor. Isso nos une, não estamos sozinhos. Hammurabi assentiu, seu coração pulsando com um desejo renovado. A mágica da transformação não estava apenas nas palavras, mas na disposição de cada pessoa de admitir suas fragilidades, unindo-se como um jardim em florescimento, cada um contribuindo com sua própria cor e aroma singelo. Enquanto as histórias continuavam a fluir e os rostos se iluminavam com novos entendimentos, a guardiã das flores observava em alegria silenciosa. A conexão entre as pessoas era palpável, e a presença da mãe de Hammurabi trazia um calor que fazia o ar brilhar. Porém, quando a multidão parecia pronta para dar o próximo passo, um suave sussurro se fez ouvir. Mãe, e o que aconteceu com você? Por que partiu tão cedo? A pergunta emergiu do coração de Hammurabi, pairando no ar como uma pétala flutuante. A expressão da mãe continuou suave, mas nos seus olhos havia um brilho profundo. Havia verdades que eu não consegui compartilhar, meu filho. Mas agora, ao abrirmos nossos corações juntos, posso revelar que o amor nunca se perde. Ele sempre permanece em nós. As palavras pairavam no ar, enquanto Hammurabi tentava entender. Sentidos e passado se entrelaçavam como as raízes de árvores fortes. Qual seria o segredo de sua mãe?
O que mais poderia ser revelado naquela noite mágica? A luz ao redor começou a se transformar novamente, pulsando em um ritmo suave que tocava cada coração, como uma canção antiga. E, enquanto todos se preparavam para ouvir mais, cada um sentiu uma onda de tranquilidade. Essa noite traria mais do que esperavam. Traria nova verdade que poderia libertá-los. Hammurabi olhou para a guardiã, sentindo a conexão cada vez mais forte. Em meio à dúvida e à expectativa, ele sabia que uma nova jornada estava apenas começando. O que mais a luz tinha a revelar? Que segredos ainda estavam à espera de serem descobertos sob a lua serena? Com corações abertos, todos aguardavam a próxima revelação, alheios à magia suave que envolvia a noite. Prontos para deixar cada pétala de seu ser desabrochar, enquanto a luz dourada da presença da mãe de Hammurabi começou a se espalhar. Algo mágico estava prestes a acontecer. A cada palavra, uma onda de amor preenchia o ar, como se as flores ao redor despertassem de um longo sono. A energia vibrante conectava todos, unindo cada coração presente. O olhar da mãe do rei refletia sabedoria e serenidade, e suas palavras soavam como uma doce melodia. Meu querido, a verdadeira força está no amor que cultivamos, ela disse, e seus olhos brilhavam como estrelas. Quando enfrentamos a dor e trazemos a luz para nossos medos, encontramos a harmonia. Hammurabi sentiu as emoções aflorem dentro dele. Era como se cada história compartilhada, cada lágrima e riso, belo e feliz, formassem um elo invisível entre todos ali. As vozes soavam suaves como uma canção acalentadora. Ali, sob a luz da lua, não havia mais espaço para sombras. A dor se transformava em força e a esperança em amor genuíno. Levando a mão ao peito, Hammurabi olhou para a multidão e viu rostos que antes traziam preocupações, agora iluminados pela compreensão e solidariedade. Vamos nos abraçar então. Vamos fazer crescer as flores do nosso jardim juntos. Ele propôs, a voz suave como o sussurro do vento. As pessoas, ao ouvirem isso, começaram a se unir em um imenso círculo. Cada um segurava a mão do seu vizinho, formando uma corrente de amor e apoio. Entrelaçando suas histórias, podiam sentir a força daquela união. E a guardiã das flores, agora reluzente, tornou-se parte daquele laço simbólico, emanando um brilho suave que iluminava a todos. Agora, compartilhemos nossos sonhos e fortalezas, disse a menina com um sorriso radiante. Não só o que queremos, mas o que nos faz crescer. Cada voz, antes carregada de medo, agora falava sobre esperanças e desejos. Um jovem falou sobre seu desejo de um futuro mais justo. Uma mulher compartilhou suas aspirações por amor e paz. E um ancião contou sobre a importância de aprender com o passado. E assim, cada confissão era como um perfume que se espalhava, preenchendo o ar com as esperanças renovadas. Vibrante, a luz dourada começou a intensificar-se, levando o amor a elevar-se como uma onda carinhosa. A sensação tranquilizadora, como um abraço quente, envolvia a todos, e juntos eles perceberam a beleza que surge ao enfrentar as dificuldades e celebrar as vitórias. Enquanto a noite avançava, Hammurabi e a guardiã olhavam para o céu estrelado, onde as constelações pareciam sussurrar promessas. A luz do luar refletia o brilho nos olhos de cada um, e no centro daquela união, Hammurabi percebeu que a jornada não era apenas sua, era de todos, e que de cada flor nutrida ali brotariam novas vidas e novos sonhos. Com o coração leve e aquecido, Hammurabi sentiu que, mesmo que a noite chegasse ao fim, as sementes que havia semeado naquela praça floresceriam eternamente. O amor e a coragem que compartilhavam fortaleceriam o reino para sempre. Isto marcava não um fim, mas um novo começo. Ele olhou para a menina e sorriu,
Estamos prontos para o que vem a seguir. A guardiã das flores sorriu de volta, sabendo que cada passo era feito em harmonia. Agora, caros leitores, assim como Hammurabi e seu povo, que tal você também se juntar a esta corrente de bênçãos? Inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias relaxantes todas as noites. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Deixe um like e veja como podemos juntos criar mais conteúdos mágicos como este. Compartilhe nos comentários como esta história o ajudou a descansar. E não espere nem mais um segundo para dividir com aqueles que também merecem momentos de paz antes de dormir. Afinal, essa jornada é feita melhor ao lado de quem amamos. Vamos prosseguir juntos.